É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. Eu sou Otávio Calvê, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer debates, comentar leis, falar sobre projetos de leis, mas tudo isso de um jeito bem leve, interativo com você. Simplicidade com conteúdo, a nossa marca registrada, sempre trazendo assuntos atuais, sempre trazendo questões polêmicas, muitas vezes a gente dando nossas opiniões, mas sem fechar tudo, porque a coisa está ainda em ebulição, mas o objetivo é esse, é simplificar o direito, o processo, trabalho previdenciário para vocês, né? É isso aí, poder dialogar através dos nossos arrobas, sempre arroba, é legal, mas pode, sem acento e tudo junto. Todas as redes sociais e, gente, quem não está seguindo aí, pode clicar aí para seguir o canal e sempre dar aquele like que ajuda a gente a desenvolver o vídeo dá aquela viralizada, né? Isso aí, hoje a gente vai conversar. Olha que interessante, todo mundo está comentando sobre o final do contrato da Fátima Bernardes com a Rede Globo de televisão. Quem diria que esse dia ia chegar, né? Quem diria que ela ia se separar de William Bonner? Não Volta é? no tempo. Eu me lembro que eu sou morador da Barra da Tijuca há muitos anos, e eu me lembro que uma vez eu fui jantar e eles estavam na mesa ao lado, né? Com os trigêmeos, né? E eu falei, nossa, que família bonita, tal, não sei o quê, né? Mas faz parte, né, gente? É a vida. A vida acontece, né? É isso. E agora ela está aí numa nova etapa, saindo, né, do programa que ela já estava acostumada a fazer, querendo se reinventar. E começou no mundo jurídico trabalhista, porque o povo gosta de ver direito do trabalho em tudo, entendeu? E aí já viram ali a oportunidade de falar sobre o quê? Pois é, quanto que ela recebeu nessa rescisão? Um total de R$0. Mas se Fátima fosse uma empregada, aí sim, Fátima estaria milionária, porque Fátima teria direito a férias, a 13º aviso prévio. E aí se concluiu, né? Começaram a falar sobre o quanto é ruim ser empregado e o quanto é ruim ser pessoa jurídica, ter uma PJ constituída, e o quanto seria bom se ela fosse uma empregada e tivesse um FGTS gordo lá. Eu diria o seguinte, eu acho que eu trocaria salário de 27 anos de magistratura por 1 ano de PJ da Fátima Bernardes. Não é não? Fácil. Mas, enfim, essa questão é muito interessante, né? Primeiro porque mostra bem a pegada que muita gente tem com o direito de trabalho, que é monetizar, né? É você pensar assim, você não está pensando na carreira da pessoa, você está pensando em como ela poderia ganhar mais ainda, né? Além de tudo que ela já ganhou desses anos todos lá como PJ, né? Porque, na verdade, o grande debate não é esse. Não é se hoje ela fosse seletista, ganharia uma indenização milionária, mas como PJ ganhou 0. Não. A gente tem que olhar um passo antes. Foi ruim para ela ser PJ esses anos todos na Globo? Ela sofreu uma fraude? Ela foi precarizada, né? Ela precisava de uma tutela seletista para ser uma profissional no mercado de trabalho, né? E acho que a resposta é intuitiva, né? Não, né? Ela não se enquadra naquele modelo de empregado hipossuficiente que precisa de uma tutela estatal rígida como a seletista. Então, assim, para esse tipo de trabalhador, né, de profissional, eu acho que não faz a menor falta a CLT. Né? E tenho certeza que nem eles queriam a CLT. Porque muita gente também esquece isso, né? O empregado, o trabalhador, né, que tem alta renda, para ele, o encargo trabalhista também é pesado. Ele também sofre, né, com os encargos trabalhistas. Por quê? Porque é uma pessoa normalmente, que é exceção no Brasil, tá? Mas é uma pessoa que normalmente tem educação financeira, sabe lidar com seu dinheiro. Então, para essa pessoa é muito melhor ganhar, sei lá, 100 mil por PJ do que 40 mil como CLT. Entendeu? Ela vai pegar essa gordura, né, que ela recebe por ser PJ e vai cuidar da vida dela, vai fazer a previdência dela, as aplicações financeiras dela, enfim, vai ficar muito bem obrigado sem precisar de uma tutela estatal rígida. Acho que esse que é o grande lance quando a gente fala em pejotização, se é bom ou se é ruim, sabe? Antigamente a gente era muito simples, né? Quando a gente falava assim, vínculo empregatício, o que tinha que lembrar?
aqueles requisitos caracterizadores do vínculo. Aí a gente até falava aquela sigla, né? SHOP. Tem subordinação, tem habitualidade, onerosidade, pessoalidade, prestação de serviço por pessoa física, fora aqueles outros requisitos mais complexos, né? Esses são os 5 essenciais. Né? Exatamente. E aí está caracterizado o vínculo empregatício. Só que a gente hoje já vê situações em que esses requisitos estão presentes, essa caracterização ela se faz presente, mas não necessariamente se falará em vínculo empregatício. A pessoa pode ser, sim, uma pessoa jurídica, um prestador de serviços. E aí, qual foi essa grande virada de chave? Você acha que foi quando se começou a falar em hipersuficiência? Olha, a grande virada de chave foi quando a gente começou a perceber que existia um tipo de trabalhador que nitidamente não precisava da tutela seletista. Eu acho que essa foi a grande virada. E a gente começou a perceber o seguinte, que esse trabalhador vinha para a Justiça do Trabalho pós-término, e normalmente de muitos anos de prestação de serviço como PJ, só para ter um ganho financeiro, para ter um plus, nitidamente utilizando da tutela necessária para o hipossuficiente quase como uma alegação da própria torpeza. Foi isso que a gente começou a perceber. Né? Começou aí essa virada. Né? Eu, há muitos anos, julguei um caso que me marcou, que o sujeito era PJ, americano ele, veio para o Brasil para ser presidente de uma empresa aqui no Brasil, né, que era uma subsidiária da Americana. Então ele veio para o Brasil para instalar a empresa, ser presidente dela, ficou assim durante 15 anos, ganhando 70 mil por mês, fora carro, casa, bônus anuais que chegava a quase R$1 milhão. Ficou assim durante 15 anos. A empresa era de óleo e gás. Né? E aí depois daquela hecatombe do Petrolão, né, que foi na época um grande baque, a empresa americana resolveu encerrar a operação no Brasil e fechou a fábrica. Aí o sujeito me entra com uma reclamação trabalhista. Ele, CEO, presidentão da empresa, pedindo vínculo de emprego. E aí me marcou muito por quê? Porque a petição inicial dele era assim, começava com gratuidade e justiça. 70 mil por mês, bônus de R$1 milhão por ano. Gratuidade e justiça. Declarando miserabilidade. 15 anos recebendo isso. Então, e aí, segundo pedido, tutela de urgência. Porque a empresa teria prometido para ele passagens de primeira classe para visitar a família nos Estados Unidos. Então, gratuidade, tutela de urgência para emitir passagem de primeira classe. Então, só esses 2 tópicos já me deu assim me deu um negócio no cérebro. Eu falei, peraí, isso aqui não tá fechando essa história aqui. Aí eu fui vendo e fui fazer a instrução. E eu perguntei para ele mesmo na audiência, falei, cara, mas o senhor queria carteira assinada? E ele com sotaque americano, né? Eu, sim, eu queria. Mas por que o senhor então não teve carteira assinada? Eu não sabia que existia CTPS. Aí eu falei, o senhor não sabia, o senhor era presidente de uma empresa brasileira por 15 anos, o senhor não sabia da existência de carteira assinada? Ele falou, não. Falei, tem quantos trabalhadores nessa empresa? Ele, 3 mil. Todo mundo sem carteira assinada, né? Porque se o presidente não conhece carteira assinada, obviamente ninguém nunca assinou a carteira. Não, todos com CTPS assinada. Eu falei, meu amigo, então em algum momento você descobriu que existe CTPS. Né? É um negócio doido, sabe? E aí eu falei, mas o senhor já tinha vindo no Brasil? Já, eu sou casado com uma brasileira, desde os anos 70. Eu falei, e o senhor já morou antes no Brasil? Já trabalhou antes no Brasil? E o senhor nunca ouviu falar em CTPS? Não, nunca ouvi. Assim, sabe? Aí ficou assim um negócio tão gritante. Você vê que era um negócio assim só para ganhar dinheiro, era uma ação milionária. É uma ação que ia dar 8, 10 milhões de reais. E, obviamente, foi improcedente. E ali, qual foi o grande argumento que eu utilizei? Boa fé. Você não pode fazer um contrato, né, completamente sem vício de consentimento, sabendo o que você está fazendo, né, que lhe foi vantajoso, permanecer assim durante 15 anos e depois você simplesmente falar que, não, olha, nada disso vale. Né? É venire contra factum próprio, princípio da boa-fé, aplicado no direito do trabalho. Então, assim, foi ali que eu acho que começou essa virada, sabe? Quando começaram a aparecer esses casos que ficaram, assim, absurdos. Ações mega milionárias de pessoas mega hipersuficientes, muito mais do que o juiz do trabalho. Né? Uhum. E aí trouxe um contrassenso. Eu acho que foi ali que começou. Tá. E aí depois
né, a coisa bateu no Supremo. Né? Depois de toda a discussão de terceirização, pejotização, com as reclamações constitucionais, quando chega no Supremo, o Supremo aí realmente ele faz algo que a gente nunca tinha pensado em fazer na área trabalhista. O Supremo, pelo que hoje está, né, majoritariamente a jurisprudência do Supremo, ele está falando o seguinte, olha, dependendo do tipo de trabalhador, a autonomia de vontade dele vale. Ele pode escolher não ser empregado, como julgamentos já feitos pelo Supremo, tá? Médicos, advogados, profissionais liberais com renda alta, com nível intelectual alto, com formação nível superior. Então, o Supremo está caminhando para fechar essa ideia de que se você não é hipossuficiente, se você não tem independência econômica, se você não tem capacidade, você é uma pessoa capaz, com alto nível sociocultural, socioeconômico, você pode escolher o que é melhor para você. Tá, então deixa eu só entender, assim, uma questão que fica para mim é assim, antigamente, quando a gente falava assim, vamos ver se tem vínculo ou não, eu acho que tinha ali uma conexão muito forte com o requisito da subordinação. Sim. Como é essa subordinação, né? Mas nesses casos, eu estou entendendo que o requisito mais importante está indo um pouco para a onerosidade e para o montante salarial que envolve. Eu diria o seguinte, eu diria que a onerosidade, ou seja, o montante salarial, é um dos elementos que o Supremo tem utilizado para verificar se o trabalhador pode fazer uma escolha válida, junto com aquela questão do vício diploma de consentimento, entendeu? Tá, junto com aquela questão do diploma de ensino superior. É isso, de ter uma formação boa. Eu não diria diploma de nível superior, porque está lá no 4.4, parágrafo único, né? Então, é uma medida por analogia interessante. Pois é. Mas, eu diria assim, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que mostra que tem nível socioeconômico, sociocultural, que faz validamente uma escolha. Então, o que o Supremo está fazendo para arrepio dos trabalhistas, né? Que realmente é muito diferente de tudo que a gente fez, né? Ele está falando o seguinte, olha, antes de eu ver se tem os 5 requisitos da relação de emprego, antes de eu ver se tem subordinação, blá, 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 eu tenho que analisar se essa escolha desse trabalhador por esse modelo de PJ foi válida, se houve ou não vício nessa escolha. E aí que vem a parte interessante. As reclamações trabalhistas nem alegam vício de consentimento para a escolha da PJ. Não alegam. Já fica uma dica aí também, para você turbinar a sua advocacia. Nem alega vice-consentimento. Se não alega vice-consentimento, não tem nem como instruir isso. Então, de acordo com a jurisprudência do Supremo hoje, eu não teria nem que chegar no julgamento de tem ou não tem subordinação. Porque se não alegou vice-consentimento, é válido. Ponto, acabou. Julgo improcedente. Entendeu? Se alegar vice-consentimento, aí vem a parte também muito difícil. Tem que provar. Tem que provar que a escolha foi viciada. E é uma prova difícil, não é uma prova fácil. Né? Porque você vai usar lá o Código Civil. Como é que você prova a coação? O que é coação? Quando você toma uma conduta porque você estava em perigo iminente, sofrendo uma ameaça, alguma coisa assim, nesse grau. Né? Uhum. E aí, trazendo para a trabalhista, qual seria o pensamento comum? Qual seria essa ameaça? Qual seria esse perigo iminente? Não ter o trabalho. Quem é que sofre com isso? A pessoa que é débil economicamente, não a pessoa que é forte economicamente. Por exemplo, eu, juiz do trabalho, quando eu vou fazer um contrato com uma faculdade para dar aula, se a faculdade me exigir PJ e eu não quiser, eu vou ter facilidade de recusar? Vou. Eu já tenho o meu subsídio como magistrado. Eu não estou mais naquela faixa de perigo de alimentar, né? Agora, se eu pego um sujeito que está ali naquela faixa, que ganha ali 2, 3 mil reais, e aí a empresa vem, você tem que fazer PJ, o cara não vai falar, não quero PJ, só quero CLT, não quero cooperativa, só quero CLT. O cara aceita, o cara assina, porque ele precisa do trabalho. Então aí eu acho que fica fácil você demonstrar vício de consentimento. Uhum. Então, no fundo, o Supremo está fazendo uma coisa muito óbvia.
que é separar o joio do trigo. É separar quem realmente precisa da tutela estatal seletista e quem não precisa dessa tutela, como a Fátima Bernardes. Que no Brasil é sempre exceção, não podemos esquecer isso. A maior parte do mercado de trabalho brasileiro, da população ativa brasileira, está lá naquela faixa inferior, infelizmente. Mas tem as exceções também. Né? E é uma crítica que a gente sempre fez à área trabalhista. A CLT ela sempre quis tratar todo mundo igual. E não dá, são pessoas diferentes, são tutelas distintas, são necessidades diferentes, né? Por isso que quando veio a reforma trabalhista e dentro dos empregados criou os hipersuficientes, eu achei muito legal. Eu não gostei dos critérios. O valor do salário me parece baixo, que é R$15.000, né? 15 mil reais e nível superior, né? Eu acho pouco, né? Mas, pelo menos, é um critério diferenciador, porque, de fato, é diferente. É diferente quem ganha o salário mínimo de quem ganha 50 mil por mês. Eu sei que tem muita gente pensando, mas quem ganha 50 mil por mês também tem os seus problemas de vida, também não pode perder esse trabalho. Sim, mas depois que o cara, como a Fátima Bernardes, ficou quantos anos na Globo? Sei lá, 15, 20? Não lembro, não sei, 25? Depois de 30 anos na Globo, né, ganhando uma remuneração altíssima, ela já tem uma independência econômica que não vai gerar nela nenhum tipo de vício, consentimento por perda de um trabalho, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que observar hoje, sabe? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ver quem precisa dessas intervenções estatais que a gente sempre fez, né? E o Supremo está falando, calma lá. Essa intervenção é só para o hipossuficiente. Para aquela pessoa que tem condições de escolher, por que não escolher diferente? Entendeu? Eu acho sempre que tem que olhar o caso concreto, sabe? Eu tenho muita dificuldade em também categorizar todo mundo assim, esses aqui são hipersuficientes. Acabou. Sei lá, porque aí se eu posso pensar num exemplo aqui de um advogado trabalhista, né? O pessoal da trabalhista, enfim, um advogado de um escritório pequeno e que tem uma remuneração baixa, tá? Aquele advogado mais ali em começo de carreira e tal, que obrigam ele a ser PJ. Então, quando você falou obriga, já tem vício de consentimento. Tá, não obriga. Ele para poder entrar no escritório, um escritório renomado, e ele tá no começo da carreira e quer aprender com os... Mas aí é aquela coisa, né? O advogado sabe o que está fazendo. Porque um advogado também alegar que desconhece o que está é complicado, né? Ele tem que provar por que ele teve o vício de consentimento, né? Porque também assim, ele pode fazer outras escolhas, não vai para o escritório grande, vai para outro escritório, né? Agora, dependendo do caso concreto, eu já reconheci vínculo de advogado várias vezes. Né? Várias vezes. Nessas situações. O cara ganhando salário baixo, né? um valor fixo, baixo, sem liberdade nenhuma. Ele mal podia fazer petição. Uma petição tinha que ser padronizada. Alguém verificava se ele fez dentro do padrão, não sei o quê. Não via ali nenhuma liberdade, nem intelectual, como advogado, né? É que nem aquela história do advogado audiencista, né? Que acontece, né? Nada contra, mas o audiencista ele não pode esquecer que ele é advogado. Ele está com os poderes ali na mesa de audiência, né? Que às vezes você pergunta, doutor, tem acordo? Ah, não sei. Eu sou só audiencista. Aí, doutor, tenho visto aqui na inicial, quer emendar? Ah, não sei, eu sou só audiencista. Aí dá vontade de falar assim, eu também não vou julgar não, estou só fazendo audiência, não vou fazer mais nada também. Sabe? Porque, é advogado. O advogado exerce os poderes dele, né? Mas o fato é assim, nesse momento de transição, qual é a minha sensação? É natural que ocorram atropelos, que é o que eu acho que o STF está fazendo, entendeu? O STF tá tendo uma virtude, nesse sentido, para mim, de separar o joio do trigo. Fátimas Bernardes de trabalhadores seletistas hipossuficientes, eu acho que tem que separar mesmo, né? Mas nesse bojo ele não sabe até onde, como fazer essa separação, qual é o limite, né? Qual é o momento em que deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Porque aí o STF, para mim, está sendo obtuso na questão dos advogados, está passando rolo compressor. Advogado, assinou o contrato, é válido, ponto final. Por ser advogado, entendeu? Ponto. Eu posso falar uma outra categoria profissional que eu fico assim, médico, sabe por quê?
Porque tem aqueles casos dos médicos de hospitais públicos e os hospitais muitas vezes vão mudando o formato de gestão. E aí isso aconteceu muito, né? Agora é uma fundação que faz a gestão. Não, agora é uma cooperativa. Agora é um... E aí o médico, pelo simples fato de ter um diploma de ensino superior, ou enfim, de receber um valor de plantão interessante e tal, considerando a média do mercado, será que ele tinha conhecimento de que tinha outras possibilidades? Ou será que ele não queria realmente ter a prática naquela instituição pública e conseguia também, né, enfim, se desafiar naquele lugar? Eu separaria essa questão aí em 2 blocos, né? Bloco 1, o hospital lá está fazendo fraude. Sim. Né? E está enrolando o médico nessa fraude. E o bloco 2, ele não faz fraude e as pessoas escolhem se querem trabalhar naquele modelo ou não. Porque eu vou dar um caso real também que aconteceu já tem muitos anos, já está prescrito. Aconteceu com o meu irmão. O meu irmão médico, ele trabalhava num hospital público, né, federal, e passou por isso. Era bolsista, estagiário, cooperativa, um monte de terceirização fraudulenta assim, e ele sempre fazendo a mesma coisa, né? E eu me lembro que uma vez ele e alguns colegas médicos vieram conversar comigo, eu já era juiz, né? E meu irmão veio pedir um conselho, pô. Eu falei, o que a gente pode fazer? Conselho, aquela reunião com 25 pessoas. Você falou, peraí, você não me avisou que era isso. O que a gente pode fazer, né, para evitar isso? Eu falei, olha, a primeira coisa que vocês podem fazer é parar de trabalhar em terceirização ilícita. Porque vocês sabem que é terceirização ilícita e vocês estão juntos com o administrador ilícito que está fazendo terceirização ilícita. A primeira coisa que a gente tem que fazer é recusar trabalhar. Duro falar isso, né? Eu falei, mas vocês não vão fazer isso, né? Que vocês não querem perder o trabalho. Não vamos fazer. Então, o que vocês podem fazer, então? Vocês podem chamar o Ministério Público do Trabalho para ir lá analisar a questão. Sabe o que o Ministério Público do Trabalho vai fazer? Vai mandar afastar todo mundo, porque a terceirização é ilícita. Vai dar um prazo para fazer concurso público. E dito e feito, foi o que acabou acontecendo. Aí abriram o concurso público, deram ali uns 6 meses, 1 ano, e meu irmão, graças a Deus, fez o concurso público e passou, e foi efetivado como servidor público. Então, assim, o problema é que ninguém quer perder nada. Entendeu? Esse é um problema também que a gente tem aqui no Brasil. Eu não quero perder o meu. Então eu vou ficando quietinho ali enquanto aquilo também me serve. Porque eu estou ali passando de bolsista para estagiário, para cooperativado e estou com a minha vaguinha lá. Quando o certo para tudo, denuncia, vamos acertar, abrir o concurso público, quem passar na prova fica, quem não passar não fica. Entendeu? Então o jeito de acertar esse tipo de problema para mim seria assim. Principalmente quando é hospital público, né? Então, só que é difícil, porque as pessoas têm que cortar na própria carne, né? E a maioria não está muito afim de fazer isso. Uhum. Mas eu acho que a questão do médico em si é uma pessoa que a gente não pode dizer que não conheça a vida, não sabe o que está fazendo. É um cara que você entrega a sua vida para ele, né? Se eu entrego minha vida para uma pessoa que não sabe o que está fazendo, não tem capacidade de escolha, eu realmente vou ficar bem preocupado. Então, assim, é uma pessoa que, em princípio, tem capacidade de escolher as coisas, né? Tem noção, né? Tem senso crítico, né? Então, ele pode fazer escolhas. Eventualmente, um médico pode estar em vício de consentimento e com dependência econômica, necessitando daquele... Sim, aí é caso concreto. Então, e aí que eu acho que é o rolo compressor do Supremo que não faz bem. Uhum. O Supremo está meio que todo médico pode ser PJ. Não é assim. Entendeu? Vai ter médico que não vai ter escolha, porque precisa sustentar a família, porque precisa, não sei, e aí, com dependência econômica, vai ter vício de consentimento. Uhum. Então, o ideal seria a gente ter, pelo Supremo, uma definição de a partir de que ponto há uma presunção de que a pessoa pode escolher livremente, quais são os requisitos para isso, que vai ser alto pagamento, né? Alto rendimento e nível superior, pelo menos, né? E abaixo daquilo, vamos para o caso concreto também, né? Vamos ver ali se a pessoa escolheu validamente ou não, se estava com dependência econômica ou não. Eu acho que o final da história vai ser esse. A gente criar um requisito para presumir a validade do contrato
né, a partir daquele ponto, como uma pessoa que pode livremente escolher. Eu acho que é por aí, né? Agora, isso traz uma consequência enorme para o direito do trabalho, né? Enorme, porque assim, muda uma concepção histórica que a gente tem do direito do trabalho. E eu tenho me questionado sobre isso. Eu até dei uma palestra, um tempinho atrás, na Federação do Comércio no Rio Grande do Sul, lá em Torres. E o tema foi esse, né? E estudando para preparar a palestra, me veio essa luz, né? Porque a gente sempre tratou o direito do trabalho como de ordem pública, né? Ou seja, preenchidos os 5 requisitos, você é empregado. Mesmo que você não queira, você é empregado. Não é assim que a gente sempre fez? Verdade. Mas, no fundo, o direito do trabalho rege uma relação privada, uma manifestação de vontade. Então, existe um passo anterior que a gente nunca levou em conta, que é a vontade dos interessados, numa relação privada, que não é interesse público. Então, eu numa relação privada não posso escolher diferente desde que eu não tenha vício de consentimento. Por que isso é fraude? Por que isso é precarizar? Se foi bom para mim. Então, um dos elementos que eu utilizo quando tem alegação de PJ fraudulenta é olhar o todo, né? Quanto você ganharia se fosse empregado? Quanto você ganhou sendo PJ? Né? Isso trouxe malefício para você ou trouxe benefício para você? Essa PJ aí, você tem há quanto tempo? Você criou ela só para esse trabalho? Ou você já faz PJ há 20 anos e agora você está nessa empresa como PJ? Isso para mim é relevante também. Eu já mandei pegar nota fiscal desde a origem da PJ. Aí descobri que o cara fazia trabalho como PJ para várias empresas. E aí nessa empresa ele entrou como PJ também, porque já era a forma dele trabalhar no mercado. Entendeu? Então, fraude, por quê? Por que isso foi ruim para ele? O problema é que as pessoas, muitas vezes, de má fé, querem usar a tutela típica seletista para ganhar em dobro. Eu quero pegar o que eu ganho como PJ, transformar aquilo em salário e em cima daquilo ganhar tudo. Mesmo sem fraude, mesmo sem vício de consentimento. Aí, de fato, o Supremo, nesse aspecto, manda bem. Né? Peraí, calma lá. Nem tudo é fraude, né? Uma vez eu escrevi um artigo falando da obsessão fraudiana da Justiça do Trabalho. Porque a gente vê fraude em tudo, né? A gente é programado para ver fraude. Entendeu? E o Supremo está falando, calma, nem tudo é fraudulento. Nem tudo é inválido. Existem outras formas de trabalhar que também geram dignidade para o ser humano. E é isso que ele fala lá nos precedentes vinculantes, né? O da terceirização, né? Que é a DPF 325 e o tema 725. Os números aí depois a gente vê com calma, mas é por ali. Pois é isso que eu ia te perguntar, assim, se essa é a mesma lógica da terceirização da atividade fim, né? Porque eu logo me lembro disso. Na verdade, foi outra coisa revolucionária do Supremo, né? Porque, assim, a gente sempre pensou em terceirização como 3 pessoas, né? O tomador, a PJ, prestador de serviço, e o trabalhador terceirizado, que é empregado da PJ. O que o Supremo passou a fazer? Tomador de serviços, trabalhador pejotizado, ele sendo pejotizado, ele é uma empresa. Logo, a relação dele com o tomador de serviço é uma relação de delegação de atividade de uma empresa para outra. Delegação de atividade de uma empresa para outra entra no conceito geral de terceirização. Ainda que quem trabalhe para a empresa prestadora de serviço seja o próprio sócio. Entendeu? Então, o Supremo não exige mais que exista um empregado terceirizado. Um empregado contratado pela PJ que faz a terceirização. Quem pode gastar energia é o próprio sócio da PJ. Isso, ou seja, seria terceirizar, delegar atividade para um terceiro. Agora, se esse terceiro vai contratar empregados, vai usar os próprios sócios, aí é problema do terceiro. Então, isso entra dentro do conceito de terceirização para o Supremo. Por isso que ele vinculou com o julgamento de terceirização na atividade fim. Então, para o Supremo, pejotizar é terceirizar. E terceirizar para o Supremo é legal. Entendeu? E pode. Muito bom.
Entendeu? Por isso que deu essa revolução. Aí a PJ, né, virou assim de cabeça para baixo. Virou. E aí a gente viu muitas empresas, por exemplo, eu vi empresa de TI pra caramba que tinha muito empregado que falou, peraí, se pode ser PJ, ou na verdade assim, na verdade eu acho que com a pandemia, vários prestadores de serviços de TI não quiseram mais ser empregados, não quiseram mais se vincular a uma empresa específica porque eles queriam ter liberdade para atuar, seja por não ter exclusividade, seja porque recebem mais sendo PJ, né? Aquilo que a gente já sabe dentro dessa discussão toda. E aí foi o que eu mais vi, assim, uma das áreas que eu mais vi nesses últimos anos, tá? E aí tô falando da minha experiência pessoal como advogada mesmo, que realmente não mostraram interesse em ter vínculo e que comemoraram quando teve essa onda de, olha, não precisa mais, então pode ter terceirização na atividade fim da empresa, se a empresa é de prestação de serviços de inteligência artificial, enfim, de tudo isso, que os prestadores continuem sendo PJ, tá tudo ok, não precisa ter vínculo, não vou reconhecer vínculo aí, foi, assim, majoritariamente o que eu vi acontecer. Eu acho que a área de TI, ela já tem uma pegada flexível naturalmente, né? Porque a área de TI, ela é tão mutante, é tão dinâmica, é tão rápida. Eu tenho acompanhado muito assim o pessoal que estuda sobre inteligência artificial e as mudanças que estão acontecendo por conta de inteligência artificial. Então, só para ter uma ideia do impacto na área de TI. Já tem gente falando que no máximo em 5 anos não precisa mais de programador ser humano. A própria IA vai fazer a programação. Você viu que agora fazem seu site em 3 minutos. É muito, assim, tem uma quantidade de ferramentas, assim, já, assim, assombrosas, que a gente, assim, fica assustado. Eu já testei, já. Uma vez eu peguei uma que faz mini cursos, né? Aí eu botei o tema lá, eu quero um mini curso de introdução ao direito do trabalho. Cara, foi muito fraquinho, né? Mas fez lá um mini cursinho com PDF de uns 10 tópicos de direito do trabalho, assim, com informações rasas, mas bem direitinho. Assim... E aí você pagava por ele? Não, eu fiz como teste, né? Mas se você assinar esse programa, você usa esse programa para criar esse mini curso, aí você pega esse mini curso e bota para vender num Hotmart, em qualquer coisa, entendeu? Caramba. Então, já tem gente fazendo isso, usando o IA para criar cursos, para vender esses cursos. Entendeu? Ainda não está num ponto que dá para confiar totalmente, né? Você ainda precisa dessa interface de você verificar as informações. Mas isso a gente está só engatinhando em IA. O negócio daqui a 5 anos vai estar assim 10.000% mais avançado e a gente não consegue nem imaginar mais o que vai ter, cara. Tem uma inteligência artificial que você escreve o que você quer e ela pega o seu escrito e faz um vídeo. Ou seja, como se fosse um cinema, entendeu? Você bota o roteiro e ela produz o vídeo para você. Então, olha só, imagina a revolução disso. Acabou de sair agora uma nova apresentadora de IA na Espanha. Né? Eu estava vendo a notícia, assim, a imagem de uma mulher lindíssima, né? Assim, um negócio assim de parar o trânsito e totalmente artificial. E ela passando as informações como uma Fátima Bernardes, né? E interagindo com os outros apresentadores humanos. Aquela coisa de fulana, sua vez, aí ela vai lá, fala a notícia dela, aí volta para fulano, aí volta para fulano, volta para fulano. E você não sabe que não é um ser humano. Entendeu? Sim, e não tem risco de esquecer, não tem risco de ficar doente, não tem risco trabalhista, não tem CLT, não tem PJ, não tem nada disso. E fica 24 horas no ar, entendeu? Sim. Com uma imagem lindíssima que dificilmente você vai conseguir um ser humano naquele grau de perfeição, Sim. Entendeu? E aí, né? Então, assim, o mundo, por isso que eu falo assim que a área trabalhista, ela tem muita dificuldade com tudo que está acontecendo, porque o nosso cérebro é século XIX. Essa forma de proteção foi construída no século XIX. Chegou mais ou menos no século XX, mas no século XXI está totalmente defasado, assim, para cada vez uma maior quantidade da população. É nítido que cada vez mais gente
vai estar trabalhando dessas novas formas aí que a gente não consegue nem imaginar e a CLT não vai se encaixar, né? Então, esse fenômeno da PJ para TI, eu acho que já é um anúncio, porque TI realmente é muito flexível, muda muito, são projetos, né? Você não tem uma coisa de longo prazo, né? TI é muito fugaz, né? E TI tem outro elemento também que é interessante, que nessa hora do vice-consentimento a gente pode utilizar. Existe uma carência enorme de trabalhadores de TI no Brasil. Então, assim, sobra vaga. Então, é uma área em que o trabalhador tem mais poder de escolha, porque tem muita vaga ociosa. Logo, meu poder de escolha aumenta, né? Então, é outra coisa importante também. Quanto maior o nível intelectual da profissão, maior o poder de escolha do empregado. Sim, entendeu? E mais difícil você falar em coação, em vício de Exatamente. consentimento, tá? Exatamente. Por isso que médico, assim, até onde a gente sabe, médico não fica sem trabalho, né? Essa é uma percepção que a gente tem, assim, né? Pelo menos como pais, você tá quase. A ideia é assim, se um filho fala que vai fazer medicina, você, né, ajoelha e fala, benção a Deus, graças a Deus vai ter um médico na família. Já é um negócio que você dá assim como certo, como garantido que vai ter trabalho, que vai ser importante, né? Então, é uma profissão, né, que bota você já nesse status, né? Agora é mais pra TI. Eu tenho, então, se bem que a gente não sabe, né? Com inteligência artificial, realmente, a medicina alguém tem também. que programar esses Então, seres, não, a própria IA vai programar. Esse que é o grande lance. A grande capacidade vai ser você saber dar ordem para a IA. Dizer para ela o que você quer que ela produza, entendeu? E essa vai ser a grande competência. O Walter Longo, né, que eu tinha um sonho de convidar ele para o nosso podcast, né? Ainda vou ter coragem de fazer isso. Ele deixa isso muito claro, que a grande competência é você ter articulação, vocabulário, imaginação para dizer para a IA o que você quer que ela produza, entendeu? Porque se você falar assim, olha, me produz uma imagem de... Foi um exemplo, não sei nem se eu já falei aqui, mas ele deu um exemplo desse numa palestra. Um whisky on the rocks. Aí ela coloca uma garrafa de whisky em cima de uma pedra. Aí você fala, não é isso que eu quero uma imagem de um copo de uísque com pedras de gelo dentro, não sei o que lá. Aí ela acerta, entendeu? Então você tem que ter recurso de vocabulário para poder dar as ordens para a inteligência artificial. Então são competências novas, né? São competências diferentes. O último que eu vi foi num grupo, e aí começa a participar desses grupos aí de pais e mães, enfim. E aí o pessoal falando, não, assustador, brinquedo que vai ser lançado que dialoga com a criança. E aí o brinquedo, ele começa para agradar a criança, ele começa a saber quais são os gostos da criança, o que ela quer. Só que, ao mesmo tempo, ele funciona, né, pela internet, Wi-Fi, e ele pode, de fato, dialogar com a criança. Sim. Será que ele pode perguntar da vida dos pais, do endereço, do trabalho dos pais? E se alguém entra, um hacker invade o brinquedo, e aí começa a falar com o ursinho, vira um ursinho. Não, assim, os desafios são imensos e a gente nem imagina. E assim, essa coisa de conversar, né? Já existe IA para fazer terapia com psicólogo. Em vez de você conversar com um psicólogo, você conversa com uma inteligência artificial. Isso já existe. E a IA, ela já tem todo o conhecimento de psicologia disponível e vai interagindo com o paciente. E aí você pode escolher a linha que você vai seguir. Não, eu quero um psicólogo de IA mais freudiano, mais lacaniano. Não sei, mas imagino que sim. O tipo de linha que você quer, né? Então, assim, a gente não tem ideia do que está chegando aí, vai chegar rápido e o direito do trabalho não está pronto para isso. Porque o direito do trabalho ele é rígido, ele não é flexível, né? Falar em flexibilidade na área trabalhista é quase um palavrão, né? Eu me lembro que na década de 90, quando começava a falar em flexibilização, se você defendesse a flexibilização, o pessoal, se pudesse, te prendia, literalmente, numa jaula dentro do tribunal. Porque você era o destruidor do direito do trabalho. Você que aceita a flexibilização. E hoje, me parece que a forma de sobrevivência
é justamente a flexibilização por negociação coletiva, que é a forma de você rapidamente se adaptar, né? Porque a legislação nunca vai acompanhar, não tem como acompanhar tudo que está surgindo, né? Não dá tempo, né? Você vê, a gente está há 10 anos discutindo o Uber, né? Agora foi um projeto de lei do governo que talvez seja aprovado, e quando for aprovado, talvez a gente já tenha veículos automatizados, sem motorista. Drone, entendeu? Então, de repente, nem essa lei vai caducar, se bobear. Olha só que loucura, porque a gente não consegue acompanhar. Não, tanto não consegue que as pessoas estavam achando que Fátima Bernardes tinha que ser empregada. Pois é, voltar ao século XIX. De trabalho, que não valia a pena. Fátima, que não... Coitada, péssimo negócio que ela fez, CPJ, péssimo. Não é? É isso. Loucura, né? Mas isso é aquela coisa, separar o joio do trigo, separar quem precisa da tutela, quem não precisa da tutela. E evitar o rolo compressor, né? Que aí, nesses momentos de transição, infelizmente, vítimas ficam pelo caminho. E, infelizmente, sempre acontece isso. Até se ajeitar, vítimas ficam pelo caminho. Sim. Por falar em vítimas e como a sociedade está, a gente está falando muito disso, né? Da vida real. As pessoas estão se afastando muito por questões médicas, né? O pessoal está com muito transtorno de ansiedade, muito pânico, muitas crises, né? Todas relacionadas a essas questões psicológicas que a gente até está mencionando aqui dos psicólogos virtuais. E aí, volta muito a questão do atestado, né? Como é que fica o empregado que se afasta para poder pedir um atestado, ou se ele necessariamente tem que pedir para o setor médico da empresa, se é que a empresa tem um setor médico, né? Pode ser que a empresa não tenha, mas enfim. E a princípio começa aquela ordem, né? Qual é a ordem que tem que se seguir? Quando a gente fala que em atestado, a gente lembra daquela súmula antiga, né? A 15 de 2003, que fala para poder justificar a ausência, o empregado tem que observar a ordem dos atestados estabelecida em lei. Então, quer dizer, aí está remetendo para que lei? A gente está falando da Lei 605 de 1949, o que é bem chocante. Loucura, né? Porque assim... Que é a lei do repouso semanal remunerado. Que fala disso. Isso aí, que lá no artigo 6º ela tem lá no meio falando, olha, você que deixa de comparecer ao trabalho para poder comprovar a sua doença, você precisa ir, em primeiro lugar, né, num médico da instituição da Previdência Social. Na falta desse, sucessivamente, o médico do Serviço Social, né, aquele SESC ou SESI. Na falta desse, o médico designado pela empresa ou o médico da empresa mesmo por ela designado, né? Ou o médico da representação federal, estadual, municipal, médico de hospital público, né? E só inexistindo esses na localidade onde trabalhar o empregado é que vai ser um médico à sua escolha. Ou seja, deixa lá para o final da lista o médico da escolha do empregado. É interessante, né? É uma típica lei que parte da má-fé. Pois é, presume a má-fé. Eu sempre achei isso. Porque, assim, por que eu não posso colocar um médico que eu confio direto, né? Porque o médico que eu confio pode ser fraudulento, vai passar um atestado falso, né? Complicado. Isso bate com a questão da presunção de boa-fé, né? E com a veracidade do documento particular emitido por um médico que, dentro do código de ética da medicina, não pode emitir atestado falso, né? Então, assim, é o entendimento ainda majoritário, né? Seguir essa ordem de preferência. Mas acho que o empregador não pode simplesmente descartar um atestado particular. O empregado chega lá com o atestado, né, do médico de confiança dele, empregado, o empregador rasga, não, isso aqui não vale nada. Não, calma. Ele pode até querer revalidar aquilo, passar ele no serviço médico da empresa, tal, mas não pode simplesmente ignorar a existência desse atestado, né? E mesmo passando pelo serviço médico da empresa, tem todo aquele cuidado que tem que haver com as informações que são
passadas, transmitidas lá no setor médico, né? Quem pode ficar sabendo do que foi dito ali? Isso vai para o RH? Não vai? Até tem aquela discussão sobre CID, né? Que hoje em dia no atestado só vai constar CID se o paciente concordar, porque antigamente CID, a gente nem sabia, enfim, o que era isso. Uma coisa só entre os médicos, né? Só entre os médicos, falavam aquele código que estava naqueles livros enormes, você pegava o livro, aí CID tal, tá. E aí, hoje em dia, você joga no Google, você sabe exatamente qual foi a CID que ensejou, né? Que está justificando o afastamento daquele trabalhador. E aí é delicado. Entra né? na esfera aí da intimidade, do sigilo médico, né? Eu me lembro que um amigo meu, procurador do trabalho, uma vez foi investigar uma empresa e aí quis ver como estava a questão dos exames periódicos e tal. É que o cara do RH pegou uma pasta com o exame de todo mundo, né, na frente de todos, e abriu ali todo o prontuário médico de todos os empregados, todo mundo com acesso àquele negócio. Ele olhou aquilo e falou assim, nossa senhora, né, a pessoa não tinha nem noção de como tratar aquele documento, né? Que aí já entra até na... LGPD. A gente fala em tratar, lembra logo de LGPD, né? Porque tem o sigilo ali médico, né? Você não pode abrir as informações dos porquês das coisas. O médico da empresa não pode passar para o empregador qual é a doença do empregado. É apto, não apto. É apto com restrições, isso, aquilo. Agora, qual é a doença, ele não pode falar. Né? O empregador não pode ter acesso a isso. Né? Então, é engraçado, mas muita gente esquece. Né? E aí acaba vazando a informação, né? Agora, uma coisa que eu acho legal também é a gente separar uma situação que também é corriqueira, quando o empregado apresenta atestado médico, e às vezes do próprio SUS, né? E o empregador desconfia que aquele atestado é falso. Aí o empregador pode investigar, né? Pode pedir um ofício lá para a unidade de saúde, enfim, para ver. Acho que pode. Tranquilo, né? Isso é uma coisa que é bem pacificado, né? Ele tem esse direito de verificar as informações, né? Sim, para saber se aquele médico presta serviços lá. Porque às vezes é essa questão de carimbo, né? Também, que é bem antiquada, enfim. Antigamente tinha isso, né? O carimbo do médico tinha uma força probante, né? Tá carimbado, né? Hoje em dia qualquer um pega lá e faz um carimbo, né? Com um número de CRM. Um SRM lá qualquer. E é bom para preservar o médico, né? Sim. Que quantas vezes eu não peguei esses atestados falsos em que o médico nem sabia que estavam usando o CRM dele. Né? Ainda tem isso também. Então, eu acho legal. Sempre que houver ali um motivo razoável para desconfiar, né? Investigar se o atestado é verídico, se não é. Também, assim, quando foi dado, é muito comum ter rasura na data, né? Ter rasura na quantidade de dias. Nossa. Muito comum. Que vergonha. Então, o empregador... E aí, se o empregado cometeu esse ato, é falta grave, gente. É um ato improbo, né? Improbidade. Então, falta grave na hora. Pelo menos é possível dar falta grave. Pode perdoar? Pode perdoar. Mas que é possível falta grave, é. E aí você está falando de advertência, suspensão... Eu acho que nesse caso é justa causa direta. Perdeu a confiança, eu acho, acabou. Porque é um ato de improbidade. É crime, né? Você falsificar um documento é crime, na verdade, né? É de novo aquela tolerância tóxica que a gente já comentou aí. Vai esperar uma segunda vez? Porque é um suspender troço assim, de novo? Você está cometendo um ato grave, né? O negócio é sério, né? Você adulterar um documento, né? E fazer um documento falso, tem que estar tipificado no Código Penal, né? Então eu vejo como uma coisa grave. E é comum ter justa causa por isso e a justa causa ser mantida nesses casos. Não é uma coisa rara, não. Infelizmente, é uma coisa comum. Tem uma espécie de uma indústria de atestados falsos, né? Infelizmente. Pois é, o que eu vi foi uma decisão da SDC, da Seção de Dissídios Coletivos do TST, no final de 2023, falando que restabelecendo uma cláusula de uma convenção coletiva que o MPT tinha questionado, porque a cláusula dizia assim, vão ser admitidos preferencialmente atestados emitidos. Aí começava pelo SUS, rede pública, né? Em seguida, médicos credenciados ao plano de saúde da instituição, fornecido pela empresa, ou clínicas conveniadas pelo sindicato. Os demais
atestados têm que ser submetidos a médicos da empresa, ou seja, os atestados emitidos por médicos particulares, tá? E aí o MPT foi em cima dessa cláusula, querendo que ela realmente fosse anulada, mas a SDC mandou restabelecer o teor dessa cláusula, porque entendeu que estava tudo bem, enfim. Até porque está de acordo com a legislação, né? Sim. Eu acho que é dessa cultura, né, que vem lá da Lei 605 de 49, Sim. né? Então, por que não estabelecer isso em norma coletiva se a própria legislação já estabelece isso? Né? Uhum. E está de acordo lá com a súmula do TST também, né? A súmula 15, que é muito antiga. Você falou que era 2003, na verdade 2003 foi aquela revisão que foi feita das súmulas. Essa súmula 15 deve ser da década de mais 70. antiga. É 15. É, pelo bem no número. iniciozinho, é bem antiga verdade. mesmo. Deve ser contemporânea à Lei 605 de 49. Né? É O negócio é verdade. bem antigo mesmo. Então, eu acho que é por aí, né? Eu acho que a norma coletiva pode fazer algo que está no conteúdo da própria lei, né? Não vejo também problema não, assim, eu acho que... O que me deixou mais em dúvida foi ser submetido ao médico da empresa um atestado, sabe? Porque parece que está sobrepondo a autoridade de um médico a de outro. Eu acho que eu estava aqui pensando sobre isso também, assim, eu acho que um argumento legal seria o seguinte, porque um médico particular, ele não vai contextualizar a suposta enfermidade nas questões ligadas ao trabalho, né? Então, assim, se eu tenho uma medicina do trabalho, né, própria para verificar essas questões que envolvem o ambiente de trabalho, e o empregado está com alguma doença, alguma patologia, me parece até prudente que o meu médico do trabalho analise a questão, né? Até para ver se tem nexo com o trabalho ou não. Então, acho que pode ser até, se a gente passar, Uma proteção pode ser até uma pro proteção para o trabalhador. Tá, E para os entendi. demais, e para os colegas de trabalho, né? Para todos, né? Que pode detectar ali algum elemento que, de repente, possa ser, né, debelado ali com alguma conduta do empregador, alguma mudança no ambiente de trabalho. Eu acho que por isso também é interessante que a medicina do trabalho da empresa tenha conhecimento do fato, né? Tá. Para poder proteger o próprio empregado. O próprio ambiente de ponto. trabalho, né? Tá. Porque isso é o que mais está se falando hoje em dia, desses afastamentos e... Não, tá demais, cara. Tá demais, assim. Eu acho, assim, que No depois... tribunal também tem muito. juízes afastados. Aqui no Rio, a gente teve um aumento de mais de 50% de afastamento de magistrados no ano de 2023, por uma série de circunstâncias, né? Até por questões que eu acho, né, ligadas à gestão do tribunal sobre o trabalho dos magistrados, a questão dos prazos, das metas, né? A forma de cobrança. Parece engraçado, né? Mas o juiz também passa por isso, né? Dessa cobrança superior, né? De metas e números e por aí vai. Que é complicado, né? E é uma coisa que a sociedade, eu acho que tinha que debater, né? O que é ser um bom juiz, né? É produzir muito, bater metas, ou é a qualidade do que eu apresento como julgamento? Sei lá. Porque a gente volta para a questão assim da máquina, né? Dá para poder ter uma sentença automática? Dá. Mas será que essa sentença artesanal não observa o caso concreto? Né? E é complicado. Assim, 2023, para bater a meta 1, eu tive que decidir resolver mais de 1.300 processos. Que entraram 1.200 e tantos processos novos. Resolver o quê? Olhar mérito? Resolver. Com mérito, sem mérito, acordo, enfim, tem que resolver. Tá. Eu tenho que resolver mais do que entrou, todo ano. Essa é a meta 1. Ah, tá. E a meta 2 é resolver os mais antigos, né? Os que já têm mais de 2 anos de vida. Eu tenho que deixar um saldo que não pode ser superior a 93%. Eu tenho que resolver 93% do saldo antigo. Então, eu tenho que fazer um número que atenda o volume que entrou por ano, e dentro desse volume eu ainda tenho que observar que os mais antigos têm que ser resolvidos, senão não bate a meta 2. Né? A meta 1 e a meta 2. São as duas principais, né? E assim, ano passado entrou 1.200 e pouco. Se esse ano entrar 1.800, eu tenho que resolver 1.801. Se entrar 2.100, eu tenho que resolver 2.101. Pouco importa. Quanto mais entrar, mais eu tenho que resolver. Senão não bato meta 1. Entendeu? Que é um negócio louco, né? Parece gerente de banco, né? Que
Pelo menos que eles alegam, que você nunca tem fim, aquele negócio, né? É um negócio meio esquisito, né? Que o Poder Judiciário ainda tenha não tenha observado isso ainda, né? E aí é aquela coisa dos números, né? Você tem que bater os números. E aí, realmente, isso causa um estresse maior, né? Porque você fica ali estressado, né? Você tem que ter aquela quantidade, aquele quantitativo, e você faz tudo para alcançar aquele negócio. Aí você começa a fazer pauta gigantesca, né? Você começa a fazer... O pessoal acha que não, mas é comum o juiz fazer sentença final de semana, durante as férias. É um negócio comum, não é uma coisa rara, não. O juiz que não conseguiu se organizar ainda, né? Ele fica ali num ciclo de trabalho bem violento. Mas, enfim... O que a gente está falando mesmo? Afastamento, questão de saúde, aí isso aumenta médico. muito o número de afastamentos. E aí, na área seletista, na área privada, é a mesma coisa, né? Você começa a ter muita cobrança e você começa a ter muitos problemas que não são também diretamente ligados ao trabalho, que somando esses fatores todos, você começa a ter os problemas psicológicos, né? Sim, é um ciclo, você concorda? É um ciclo. Se a gente trabalha sempre em equipe, e é claro, né, todo mundo trabalha em grupo, de alguma forma, se as pessoas estão cada vez mais afastadas, sobra cada vez mais demanda para quem está trabalhando, para quem está na ativa. E essas pessoas vão ficando cada vez mais também assoberbadas de trabalho e não dando conta. E cada vez mais elas vão precisar também de afastamentos futuros. Então, assim... Fica um ambiente patológico, né? Exatamente. E uma coisa importante lembrar hoje em dia, a gente está numa era da angústia, né? Então, a angústia não é... assim, que você diz? De tudo, de transição, de incertezas, de mundo em transformação, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do pessoal ali que tem 70 anos de como era o mundo quando eles nasceram e como está o mundo hoje. Né? Eu já peguei isso, eu tive uma infância analógica, eu vi o primeiro computador surgir, né? Eu vi o primeiro telefone celular surgir, né? Na minha infância não existia nada disso, existia telefone fixo e televisão, aquela televisãozona gorda, né? Grandona, né? Só isso, né? Que lá em casa era preto e branco ainda, foi ter colorida muito tempo depois. Então, assim, o mundo que a gente vive hoje, com essa velocidade, com essa transformação, por si só é um mundo que produz angústia, produz falta de pertencimento, produz insegurança, incerteza, né? Comparação o tempo todo. É muito difícil, é um mundo de questão de imagem, de rede social, de mundo virtual, de lidar com os filhos, está tudo diferente, né? Antigamente, assim, a impressão que dá é de que era tudo realmente igual CLT, uma coisa mais linear, mais quadradinha, né? Mais certinha. Agora é tudo esquisito, né? Tudo fluido. Tem um filósofo que eu gosto muito, já falecido, polonês, que é Zygmunt Bauman. E ele fala dos tempos líquidos, dos amores líquidos, de vida líquida, tudo dele é líquido, né? E ele faz essa analogia, né? Desse tempo fluido que a gente vive. E é verdade, você não tem... Até as relações humanas hoje, né? Eu tenho uma história engraçada da época que eu fazia triatlon, que tinha um sujeito lá que a gente treinava em equipe, né? E esse cara sempre estava querendo ser o mais forte sozinho, sabe? Aí ele sempre passava o nosso grupinho e assim, não pedia licença, nada, passava, né? Até o dia que eu também falei, quer saber, não vou deixar ele passar não, eu que passei ele, né? Aí ele veio brigar comigo, né? Eu sei que você passou sem avisar, cara, eu fiz o que você faz todo dia, né? Era tipo pedagógico mesmo, né? Todo mundo com 40 e poucos anos, né? Ridículo, né? Mas enfim, aí eu cheguei em casa e falei, caraca, eu tô velho, o cara tá velho, né? Pô, vou mandar uma mensagem pra ele. Não tinha telefone, não tinha, mas tinha o Facebook na época, né? Aí entrei no Face pra mandar uma mensagem pra ele. Ele já tinha me cancelado no Face. Ele já tinha cortado a minha amizade Bloqueou. no Face. Tipo assim, 40 minutos depois, assim. Quando eu cheguei em casa, quando eu fui, ele já tinha me bloqueado. Eu falei, cara, que ridículo. Né? Você vê como é esse mundo, né? Pra eu terminar a amizade, eu bloqueio no Face. Então, acabou. Aquela pessoa não existe mais pra mim. Exatamente. Aí, um treino seguinte, eu fui lá falar com ele. Pô, cara, é bobagem, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, cara, ele vai me botar de volta no Face. Aí entrei lá, me botou de volta no Face. É ridículo, né? Mas é uma era que é diferente. Antigamente, como é que era? Você brigava, metia o dedo na cara, você saía no tapa.
aí levava um tempo, você reencontrava, aí você brigava de novo, aí levava mais um tempo, aí você fazia amizade de novo, e aí você, sabe, você tinha os períodos, né? Era tudo mais fácil, no fundo era mais fácil mesmo, né? Agora é tudo esquisito, né? As pessoas Então, essa era que a gente vive, que é produzidora de problemas psicológicos, se mistura com o trabalho, né? E o trabalho acaba sendo um micro-universo que replica isso tudo. Então, assim, é muito comum a gente ver afastamento por questões psicológicas, mas que não tem nexo apenas no trabalho. Na verdade, o que a gente tem visto na prática é a maior parte das perícias dado com causa, né? O trabalho é uma das causas que gera esse tipo de problema, né? Porque é difícil você separar hoje as coisas, né? Trabalho, vida, família, teletrabalho. Sim, e o que acontece no micro acontece no macro, né? Então, se você está vendo aquilo no ambiente de trabalho, provavelmente na residência, na vida social, as pessoas também estão levando isso. Só que são aí, as mesmas. na hora de querer um culpado para conseguir uma indenização, aí é o empregador, né? E só o empregador. E não é bem assim. Tem que tomar muito cuidado com essas análises, né? De questões psicológicas, né? Afastamento do trabalho não é legal, mas pode. Mas deve, né? Se a pessoa precisa. Isso é outra coisa importante, que eu vou fazer uma crítica ao meu tribunal. Uma vez, por promoção por merecimento, o tribunal estava falando lá de uma colega, juíza, não sei o quê. Não, ela é realmente muito boa, ela é uma pessoa muito... se preocupa muito com o tribunal. Ela chegou a trabalhar de licença médica. Aí eu olhei aquilo e falei, para. Tribunal do Trabalho, elogiando uma colega que, em licença médica, trabalha. Em vez do tribunal falar, olha, como é que nós deixamos isso acontecer, da pessoa de licença médica estar trabalhando, como é que a gente deixou isso acontecer? Não, isso virou um elogio, né? Foi tudo errado, né? Então, eu acho que o importante é isso, a gente lembrar. Tá precisando do afastamento? Faz tudo direitinho. E não é só que pode, mas deve. Porque, assim, essa conta de adoecimento não tem indenização que resolva, né? O tempo não vai voltar e a saúde também não vai simplesmente se restabelecer por uma indenização, né? Então, o ideal é não acontecer, se acontecer, tratar de forma adequada, né? Pega um atestado médico, não tem problema nenhum, leva para a empresa, deixa eles validarem, porque se está tudo certo, não tem nenhuma preocupação. É isso aí. Perfeito. Então tá bom, gente. Obrigada por mais essa companhia nesse episódio. E quem quiser seguir nossas redes pessoais, o meu é @OtávioCalvê, com T mudo. Carol. E eu sou Ana Carol, da S. Martins. É isso. E @, claro, é legal, mas pode, sem acento e tudo junto. Valeu, gente. Até a próxima.